Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, como não poderia deixar de ser, a guerra da Ucrânia vem tendo um grande espaço na cobertura da mídia. O que o senhor gostaria de destacar a esse respeito? Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, Márcia. Primeiro, uma curiosidade: a pessoa que é considerada o primeiro correspondente de guerra da história é William Howard Russell, do jornal The Times, que cobriu em 1854 a guerra da Crimeia para aquele diário inglês. Então, a Ucrânia, veja, tem uma história já na imprensa, principalmente na imprensa que se especializa em cobertura de guerras, infelizmente. O que acontecia na época, 1854, era em alguma medida parecido com o que acontece agora. Foi nessa guerra que se forjou aquela série de expressão que virou lugar comum, chavão, que na guerra a primeira vítima é a verdade. E em todas as guerras, a desinformação sempre foi muito relevante e sempre prejudicou a apuração jornalística correta. Essa guerra tem sido chamada a guerra do TikTok, por causa da grande prevalência que essa plataforma está tendo sobre as demais. Mas mesmo quando são verdadeiros os vídeos que o TikTok divulga, ou que são divulgados no TikTok, eles não conseguem oferecer uma visão completa. Eles são pequenos pontos que, mesmo que sejam verdadeiros, não dão ao público uma noção do que de fato ocorre na Ucrânia, o que de fato ocorre nesse conflito. Professor, esse ecossistema de informações ele está mais complexo, né? E num período normal já é difícil para o público em geral separar o que é verdadeiro do que é falso, etc. A mídia tradicional também não está escorregando um pouco na pressa de trazer a notícia, também replicando coisas que não necessariamente estão dentro do contexto ou que mesmo são verdadeiras? Tem escorregado muito. Inclusive, algumas dessas informações, que depois se comprovam totalmente falsas, têm saído em veículos até de prestígio. E é importante também a gente ressaltar que, na minha avaliação, essa guerra tem sido coberta de uma forma muito unilateral. Pouco se sabe da versão e das razões da Rússia para estar nesse conflito. É bem verdade que a Rússia não facilita nada a possibilidade de se obter informação do lado dela, porque ela dificulta o máximo possível a obtenção de informações independentes. A Rússia, é sabido, é um dos maiores manipuladores de informações e um dos maiores introdutores de informações não verdadeiras em todas as plataformas de redes sociais e em veículos tradicionais. Mas você tem toda a razão. A mídia tradicional tem escorregado bastante, mas ainda é o que nos resta de melhor. Por exemplo, a CNN, com todos os seus problemas, ela tem mantido uma equipe de mais de 70 pessoas na Ucrânia. Não é simples cobrir guerra nenhuma, muito menos nas condições atuais dessa guerra na Ucrânia. E há outros dois aspectos só que eu gostaria de ressaltar, Márcia. Um é que, infelizmente, uma das falhas gritantes da grande mídia, da grande imprensa, chamada grande imprensa, são os escorregões na área do racismo, como se as mortes e as perseguições e as desgraças dos ucranianos fossem piores do que as dos iraquianos no passado, ou outros quaisquer que não sejam brancos e de olhos azuis. E o último ponto é que, infelizmente, já começaram a acontecer mortes de jornalistas. Isso quase sempre ocorre, mas é muito terrível quando é intencional, como foi o caso de um jornalista, um cinegrafista ucraniano, que foi morto por tropas russas que bombardearam a torre de televisão onde ele trabalhava em Kiev. Como lembrou a organização Repórteres Sem Fronteiras, visar jornalistas intencionalmente é crime de guerra. E eu acho que esse é um dos crimes pelos quais o regime de Putin deveria ser responsabilizado e teria que responder por eles. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na semana em que o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, a coluna de hoje é sobre elas e sobre habitação. Bom, nessa Semana da Mulher, eu queria tecer aqui alguns comentários, algumas reflexões sobre a relação entre a questão de gênero e a questão da habitação. É crescente a preocupação entre nós urbanistas de olhar as especificidades de gênero, principalmente as especificidades da questão feminina, nos vários aspectos da questão urbana, a questão da mobilidade, a questão da habitação, a questão ambiental. E no que diz respeito à questão da habitação, o que nós temos visto nas últimas décadas no Brasil é o enorme crescimento dos domicílios chefiados por mulheres. Em 2000, por volta de 25% dos domicílios eram chefiados por mulheres. Em 2010, esse número já alcançou um valor muito superior, se aproximando aí de 38%, 39% no Brasil como um todo. Essa presença cada vez maior das mulheres chefiando famílias reflete um problema, que é um problema muito sério na nossa sociedade, que é o fato de que muitos homens, muitos maridos, muitos companheiros abandonam as suas esposas ou as suas companheiras ou as mães de seus filhos, e o que faz com que essas famílias tenham que ser chefiadas por mulheres e muitas vezes enfrentando enormes dificuldades para poder encontrar moradia. A moradia é um elemento absolutamente importante pelas mulheres, não é por acaso que a gente vê tantas mulheres liderando ou participando dos movimentos de moradia, né? Porque a habitação é muito importante para a mulher que geralmente está com filhos, e a gente percebe que esse problema é um problema crescente. Mas o que chama atenção é que os últimos dados sobre déficit habitacional no Brasil mostraram que os domicílios chefiados por mulheres hoje são a maioria dos domicílios que têm precariedade habitacional, né, ou problemas de coabitação, ou ônus excessivos de aluguel, ou seja, famílias onde a pessoa, a família despende mais de 30% da sua renda para pagar o aluguel, ou moradias precárias. Então, o último dado que foi publicado pela Fundação João Pinheiro mostra que 59% do déficit habitacional é formado por domicílios chefiados por mulheres, o que significa um índice muito maior do que o número de domicílios em geral que são chefiados por mulheres, que nesse período está em torno de 38%, 39%. E em termos de políticas públicas, o que precisa ser feito? Bom, Menes, eu acho que a primeira questão que é importante destacar é que as políticas urbanas hoje não podem mais desconsiderar a questão de gênero. A questão de gênero, e principalmente a questão da mulher, precisa ser colocada no centro das políticas urbanas, né? Por exemplo, na questão da mobilidade, é absolutamente fundamental levar em conta a questão da segurança da circulação das mulheres no espaço público, porque todos têm direito ao espaço público, mas as mulheres, muitas vezes, quase sempre inclusive, acabam tendo sua possibilidade de circulação restrita em função da violência, pelo menos das agressões, do assédio, de lugares escuros, de lugares abandonados, aonde muitas vezes as mulheres acabam não podendo circular em função da questão de segurança. E no que diz respeito à questão da moradia, que como nós vimos aí, nós temos hoje quase 60% do déficit habitacional é constituído por domicílios chefiados por mulheres, nós precisamos estabelecer a prioridade do atendimento para as mulheres chefes de família, principalmente aquelas mães solos, aquelas mulheres que criam seus filhos e que, em geral, têm tido uma enorme dificuldade de poder ter acesso à moradia. Em primeiro lugar, porque a renda delas é inferior aos homens, né? Os dados mostram que cerca de 20%, tendo a mesma função, a mulher recebe 20% menos que o homem, e depois porque a renda constituída apenas pela mulher, ela de fato não consegue alcançar patamares que permitem, por exemplo, pagar um aluguel de uma moradia em condição digna. Então, as políticas públicas precisam olhar com especificidade essa questão. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. O
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Estamos acompanhando as tragédias causadas pelas chuvas intensas em vários municípios brasileiros. Agora, o último município atingido é Petrópolis, no Rio de Janeiro. Professor, não há como prevenir e emitir alertas sobre os desastres naturais? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Veja, pouca gente, eu imagino, tem conhecimento que no Brasil existe um centro de monitoramento e que gera alertas sobre desastres naturais. Pois bem, ele existe desde 2011. Chama-se CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O CEMADEM foi criado em 2011 por conta das enormes, intensas chuvas que desabaram sobre o Brasil, mas em especial sobre a região serrana do Rio de Janeiro, em particular sobre Petrópolis. Muita gente morreu naquele ano. E esse foi um dos motivos que levou o Ministério da Ciência e Tecnologia a criar o CEMADEM, um centro ultramoderno, avançado, com gente capaz e competente. Quem criou o CEMADEM foi um dos cientistas mais reconhecidos internacionalmente que o Brasil possui, meu colega Carlos Nobre. À época ele era secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Veja vocês, o CEMADEM funcionou, montou sistemas de alerta, montou sistemas de coleta de chuva, monitorava a possibilidade de desabamento de terras, deflagrava processos de alarme para que a Defesa Civil tirasse as populações em áreas de risco. No entanto, o que aconteceu com o CEMADEM? Em 2015, o CEMADEM distribuiu para Petrópolis uma moderna estação totalmente robotizada que previa e podia detectar a movimentação da terra e assim ajudar a detectar possível deslizamento nos morros. Veja, em 2015. No entanto, em fevereiro de 2022, quando as chuvas levaram à morte mais de 100 pessoas lá em Petrópolis, o equipamento não estava lá mais, mas voltou para Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo, onde fica exatamente a unidade do CEMADEM. E sabem por quê, gente? Porque o CEMADEM não tinha dinheiro, não tinha recursos para fazer a manutenção do equipamento que foi doado a Petrópolis em 2015, que poderia ter salvo dezenas e dezenas de vidas. Professor, o que é necessário para manter uma estação como essa? Essas estações requerem calibração em laboratório, não há orçamento para isso, não há. O CEMADEM retirou de campo para evitar que ela se degradasse. É o que acontece um pouco com a ciência no Brasil, em praticamente todas as áreas, laboratórios se degradando, perdendo a capacidade de previsão, de atuação, deixando a nossa ciência cada vez menos competente, cada vez menos competitiva e cada vez menos eficiente. O CEMADEM continua vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas veja, em 2021 recebeu 17 milhões de verbas federais. Em 2012, praticamente no nascimento do CEMADEM, nasceu com mais de 90 milhões de reais de recursos. E veja, esses valores são valores nominais. Se a gente fizer uma atualização pela inflação, a diferença vai ser ainda mais brutal. Então isso é super importante. A ciência ajuda a salvar vidas quando ela não sofre com cortes de verbas irresponsáveis, quando ela não sofre com uma ação errática do atual Ministério da Ciência e Tecnologia e quando ela não sofre a segregação e as críticas acirradas que o próprio governo federal faz contra a ciência, as universidades, cientistas, como se nós fôssemos pessoas sem qualquer valor. Não somos. A ciência não é. O CEMADEM não é. E a ciência tem condições de salvar vidas desde que ela não seja minada e corroída por dentro pela própria atuação do governo. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta um artigo sobre como a urbanização afeta a saúde da população e como os impactos de uma sociedade intensamente urbanizada contribuem para a falta do estímulo da prática de atividade física. As autoras desse artigo são as pesquisadoras Helena Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública, e a Eliana Cormin Vargas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Olá, ouvintes! Nesses tempos de pandemia de Covid, além da discussão da doença e suas consequências, também se discute as condições de vida da população que vive em cidades. Em artigo publicado na revista da USP e também no jornal da USP em 2014 e atualizado em 2018, as professoras Helena Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública USP, e Eliana Cormin Vargas, da Faculdade de Arquitetura também da USP, discutiram como a urbanização e a globalização afetam a saúde populacional. Um trecho da publicação chama a atenção pelo período em que foi publicada e a relação com o que vivemos hoje em pandemia. As professoras afirmam que o crescimento urbano tem sido mais expressivo nas megalópolis. Apontam também a ocupação do solo em áreas inadequadas, indevidas, sob pontes e viadutos de cortiços e de moradores de rua, com sérios problemas de saúde mental, doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças infecciosas. Temos a Covid hoje. Somando-se a isso o crescimento populacional, o pouco acesso a serviços e oportunidades, a limitação de recursos naturais e econômicos, o que leva à degradação do ambiente natural e do construído e à deteriorização das relações sociais. Todos esses fatores citados pelas autoras fatalmente impactam negativamente na qualidade de vida dessas pessoas. Talvez essa e outras situações similares é que não contribuem para um programa de estímulo à prática da atividade física na população em geral, em todos os estratos sociais, que está preocupada em sobreviver, com saúde ou não, em um ambiente muito nocivo. Professor, como diminuir esses impactos que a vida urbana nos impõe? Como o próprio artigo das autoras comenta, urbanismo e saúde pública andam de mãos dadas. Acredito que políticas públicas que contemplam esse binômio sejam necessárias. A população e o poder público devem encarar esse problema como um investimento no fator humano e não como um gasto. Ações como aumento da vegetação, acesso a serviços essenciais, mobilidade urbana ativa, entre muitas outras ações, ajudam, e muito. E também continuar com os programas de incentivo à prática da atividade física para a população em geral, como já exaustivamente demonstrado, impactam positivamente na saúde das pessoas. A melhoria da infraestrutura, como parques, calçadas sem buracos, ciclovias, academias ao ar livre, entre muitas outras ações que visam o indivíduo, são bem-vindas. Ações como essas e outras podem diminuir as doenças como obesidade, hipertensão arterial, o estresse, a depressão e as doenças infecciosas, entre muitas outras, que enchem os hospitais e pronto-socorros. É um investimento e não um gasto. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Que a poluição do ar afeta a nossa saúde, nós já falamos aqui. Mas temos como afirmar a relação entre incidência de câncer e poluição do ar? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos aqui de novo para falar sobre saúde e ambiente. Hoje eu vou falar sobre poluição do ar, porque nesta semana saiu um artigo de colaboração entre pesquisadores da USP e da Monash University que estudaram a relação entre poluição do ar e câncer no Brasil.
foram coletados dados de 2000 a 2016 de mais de 5 mil cidades brasileiras, perfazendo cerca de 1.700.000 mortes por câncer, de diferentes órgãos e diferentes sistemas. A esses dados foi correlacionado o nível de poluição de cada uma dessas localidades obtidos a partir de imagens de satélite. Esse talvez seja o maior estudo realizado no mundo e em escala nacional, e com um número bastante grande de casos e, portanto, as conclusões são bastante robustas. E o que se viu foi que para cada 10 microgramas por metro cúbico de material particulado fino, a fuligem que a gente às vezes retira da nossa testa ou que suja as nossas janelas, o risco de câncer naquelas populações aumenta em cerca de 16%. Professor, podemos equiparar esse quadro a quem fuma? Isso é como se fôssemos um fumante leve e, na verdade, existem similaridades na composição entre o que sai do cigarro e o que é emitido pela queima de florestas, pelas fontes automotivas e pelas fontes industriais. Portanto, se justifica os esforços da gente descarbonizar a nossa economia cada vez mais na medida do possível, porque nós não só evitamos o aquecimento global, a produção de gás de efeito estufa de longa duração, como também vamos reduzir a poluição local, essa fuligem que invade os nossos corpos e provoca risco de adoecimento precoce. Bom, é uma campanha que mostra que, uma vez estabelecida, teria vantagens tanto em escala planetária, como evitaria sofrimento e nossa população. Vamos lá, gente, que tem jeito. O importante é começar o mais cedo possível. Um abraço e obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? A inflação voltou no Brasil e no mundo. E volta com a inflação a discussão muito ideológica, muito política sobre, afinal, quais são as causas da inflação e, portanto, quais os remédios para combater a inflação. No Brasil, os juros já são hoje, em termos reais, ou seja, descontada a própria inflação, os juros mais altos do mundo. Nos Estados Unidos, o Banco Central, o Federal Reserve, já anunciou que vai subir as taxas de juros também. Em todo o mundo se discute em que medida as políticas econômicas adotadas durante a pandemia para evitar o pior geraram uma espécie de bolha inflacionária e um desequilíbrio nas contas públicas que terá que ser pago com mais impostos ou com mais dívida pública. E ao aumentar a dívida pública, certamente os investidores vão exigir maiores taxas de juros, maiores taxas de retorno. Aqueles que defenderam uma política mais ofensiva, mais agressiva, de evitar o pior, continuam dizendo que a inflação não foi causada pelo excesso de emissão de dinheiro ou pelo excesso de gastos públicos. O fato é que a própria estrutura produtiva se desorganizou. Em escala mundial, as cadeias de suprimentos também foram afetadas. O mercado de matérias-primas e o mercado de trabalho também foram afetados. Esse, portanto, é um processo que não tem nada a ver com excesso de demanda, mas sim com estrangulamento do lado da produção, do lado da oferta. De um lado, tem gente que acha que a causa da inflação é o excesso de demanda. O governo teria gasto demais, distribuído bônus ou auxílios sociais em demasia. Isso gerou uma demanda que não pode ser atendida, portanto gera inflação. De outro lado, os argumentos que dizem que o problema é do lado da oferta. As cadeias de suprimento afetadas, as dificuldades nos mercados de trabalho provocadas pela própria pandemia, tudo isso somado a algumas mudanças estruturais em alguns mercados, com o surgimento de inúmeras oportunidades em comércio eletrônico, em mercados digitais, desorganizou os meios tradicionais de produção, distribuição, consumo e financiamento. Portanto, seria muito mais um período de transição
e reorganização da economia e da produção, ou seja, problemas do lado da oferta, o fato é que as dívidas públicas terão que ser pagas, os gastos públicos são financiados com recursos que terão que ser repostos pelo aumento de impostos. Portanto, volta também a questão do aumento de impostos e da distribuição de renda. Os bancos, que são os intermediários, fazem apenas o meio de campo. Se os investidores encaram o futuro com mais incerteza, vão procurar ativos, ou seja, formas de defender a sua riqueza. Os investidores, assustados com o aumento da incerteza, passam a exigir taxas de retorno cada vez maiores. Professor, como fica a situação no Brasil? No Brasil, a perspectiva é ainda mais preocupante. Ano eleitoral, em que o governo promete mundos sem fundos, a pressão da alta de juros já se faz sentir nos mercados de trabalho e muita gente já adverte. Com recessão e alta de juros com a inflação, o cenário é de estagflação e, portanto, de instabilidade política e de maior incerteza econômica. Voltamos daqui a 15 dias comentando as tendências e os debates em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.